Daniel capítulo 8. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Susã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos, e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte, e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Esse bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Vi-o chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. Mas o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus. A alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício costumado, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue, com o sacrifício costumado, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: Até quando durará a visão do costumado sacrifício e da transgressão assoladora, visão na qual era entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Ele me disse: Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como aparência de homem. E eu vi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a esse a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado, e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: Entende, filho do homem, pois essa visão se refere ao tempo do fim. Falava ele comigo, quando caí sem sentido, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava. E disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão desse povo, mas não com força igual à que ele tinha. Mas, no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem,
Levantar-se-á um rei de feroz catadura, e entendido de intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia, nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá, e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. A visão da tarde e da manhã, que foi dita, é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse.